Metrópolis no ar. A gente vai começar hoje com cinema. E como o Cunha Júnior está rodando o Brasil, e eu sou uma pessoa bem relacionada, a gente tem um convidado especial aqui hoje, que é o jornalista e crítico de cinema, Roberto Sadovski. Muito obrigada pela sua presença. Obrigado pelo convite. Que bom que a gente vai comentar hoje as estreias a partir das visões legais que o Sadovski tem de cinema. E eu já vou puxar aqui com você... Puxe. Esse filme de terror da semana, estreia da semana que tá todo mundo falando. A Bruxa de Blair. Não é continuação, né? É continuação ou não é continuação? É continuação. Na verdade, assim, o original era A Bruxa de Blair e esse, como é moderno pra caramba, ele perdeu o artigo. É Bruxa de Blair. Vai entender por quê. Agora, é uma continuação meio esquisita, porque se passa 17 anos depois do filme original. E em vez da história andar e dar novas pistas pra gente do que está acontecendo nessa mitologia que eles criaram lá atrás, é basicamente uma versão um pouco mais moderna do filme original. É igualzinho. E quando você fala igualzinho, tem exatamente essa situação de pessoas acampando e aí... Isso. É que o primeiro filme era o quê? Eram 3 jovens que iam na floresta filmar um documentário sobre a bruxa, né? Então, foi aquela coisa quando começou a sair filmes com imagens encontradas, que eles falavam, né? A gente encontrou os filmes e é tudo de verdade, né? Só que de verdade, meu nariz. Esse filme, ele coloca o irmão de uma da menina do filme original, que 17 anos depois ele vai para o mesmo lugar tentar achar pistas do que aconteceu com a irmã dele. Assim, 17 anos depois, é um pouco demais, é um irmãozinho desnaturado isso. Mas tudo bem, aí ele vai com uma mina que está querendo fazer um documentário também, um casal de amigos e mais um casal local. Então tem tipo 6 pessoas lá. Quando eles estão na floresta, acontece o que a gente espera que aconteça no filme de terror, né? E deixa a gente tão preso, na sua opinião, quanto o outro? Então, não. 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 Meu problema é que o filme ele é tenso pela gritaria e pela câmera, mas eu acho que a gente está meio escolado, sabe? Quase 20 anos depois de ver filme de imagens encontradas, de câmera balançando e de atores amadores e tal, e você fala, já vi isso antes. É, mais ou menos. Então, assim, quem quer entrar e encarar uma horinha e meia de tensão barata, tá de boa, mas eu saí meio... Entendi. E o próximo filme aqui é um filme que também leva essa sensação para o espectador, O Homem nas Trevas? O Homem nas Trevas aí é outro papo. É outro papo. Aí é outro papo. Porque é um diretor uruguaio, né, o Fede Álvares, e ele tinha feito há alguns anos um curta na internet chamado Ataque de Pânico, que eram tipo naves alienígenas atacando Montevidéu. Daí esse curta rodou o mundo, o Sam Raimi viu esse curta dele e contratou o Fede para fazer a refilmagem de Evil Dead. E ele fez, só que era Evil Dead, era uma coisa mais, apesar de ter liberdade, é mais fechada com a ideia de fazer um Evil Dead. Esse filme ele teve um pouco mais de liberdade e também traz um elenco pouco conhecido, tirando o ator principal que a gente chega já nele. A gente tá vendo aí algumas imagens já, né? Algumas imagens do filme. E a ideia é muito bacana. E é muito barato também, né? Que é uma locação só. São 3 jovens que vão roubar uma casa que pertence a um cara que é cego. Eles sabem que tem uma grana lá dentro. E eles acham, bom, vai ser mole. A gente entra, rouba do cego e vai embora. Só que o cego, além de ser um cara meio casca grossa, né, ex-veterano de guerra e tal, ele tem meio que um segredo que ele esconde nessa casa. Então, o filme é tenso de você ficar na pontinha da cadeira, assim, o filme inteiro. Aí sim, você vai e fala, esse é um filme de terror legal. O Homem nas Trevas, olha aí. Esse me deixou com a respiração meio presa. Engraçado, o original é Don't Breathe, né? Não respire. Mas deram um nome bacana aqui, né? O Homem nas Trevas. Muito bem. E o seu próximo filme aqui, que você caçou nas nossas estreias aí, Cães de Guerra. Cães de Guerra é um filme engraçado, até porque ele é uma comédia, né? Uma comédia de ação do Todd Phillips, o mesmo cara que dirigiu a trilogia Hangover, né? Se Beber Não Case. E ele conta a história real de 2 caras, 2 moleques praticamente, que eles venceram uma concorrência do Pentágono para fornecer armas para o exército americano durante as guerras lá no Oriente Médio. E assim, moleques que não fazem a menor ideia do que eles estavam fazendo, eles ganharam a concorrência porque o preço deles era muito barato, e eles se metem no mundo de fornecer armas que vai muito além do que eles esperavam que fosse ser, e é muito mais perigoso também.
Então é um filme, assim, ele é muito acelerado e ele é movido a carisma, né? Os dois atores principais, que são o Miles Teller e o Jonah Hill. A que a gente está vendo aí na tela agora. Que é o que eu sempre esqueço o nome dele, né, do Jonah Hill. É impressionante como eu esqueço o nome dele. Eles seguram muito o filme na base da carisma. Muito mais o Jonah Hill do que o Miles Teller, que eu acho um ator bacana, mas ele é meio que o escada do Jonah Hill. Mas é um filme que surpreende. Eu acho que ele deixa as pessoas esperando uma coisa e ele entrega uma outra completamente diferente. Eu achei o filme legal. É tenso, é engraçado e funciona bem. Ah, que bacana. E a próxima, hein? Herança de Sangue? Herança de Sangue. Herança de Sangue é uma história engraçada, né? Porque é o Mel Gibson como ator. E a gente sabe que o Mel Gibson meio que jogou a carreira dele no ralo faz alguns anos. Por causa de todas as polêmicas fora das telas, né? Que ele se envolveu. Que ele se envolveu, acusações de antissemitismo, a treta que teve com a ex-mulher dele, né? Que ninguém sabe se é fato ou não. Que ela disse que ele bateu, ele disse que não. Mas ele é um cara que ele teve problemas com alcoolismo durante muito tempo. Ele falava muita besteira e tal. Então chegou um ponto que Hollywood falou, quer saber? A gente não quer mais saber desse cara como astro, não. Então nos últimos anos ele foi coadjuvante de filme do Stallone, né? Os Mercenários. Fez alguns outros filmes menores. E esse Bloodfather, esse Herança de Sangue, é uma produção do Luc Besson, que ele meio que faz esses filmes de ação com os atores mais velhos, fez com Liam Neeson, fez com John Travolta. E o do Mel Gibson, ele é um cara que a filha dele sumiu faz um tempo e volta depois que ela mata um traficante e ele fala, bom, é minha filha, eu tenho que protegê-la do jeito que for. Então funciona como um filme de ação. Eu acho legal ver o Mel Gibson nessa fase da carreira dele meio estranha, né? Que ninguém confia mais grana nele. É um filme independente, de produção independente e tal. Mas ele tá com um filme como diretor de novo, né? Que vai sair esse ano ainda. Ah, tá. Então ele também estava com esses trabalhos paralelos. Tá, né? ele dirigiu Paixão de Cristo, dirigiu o Apocalipto depois, né? Antes ele tinha feito O Coração Valente e fez um filme de guerra chamado Hacksaw Ridge, que é sobre um pacifista que vai lutar na Segunda Guerra Mundial. Você gosta do trabalho dele de diretor? Gosto bastante. Eu acho o Coração Valente, assim, incrível. Eu gosto de Paixão de Cristo e eu tento me manter um pouco longe de toda a polêmica que ele desperta. Eu acho que o que importa é na hora que a gente senta, ver o filme e aquilo ali é o que vale. Muito bem. Agora a gente vai falar de um filme que acho que você conhece bem. Acho que sim, que já estreou. Já estreou. Cunha Júnior, inclusive, comentou aqui com a gente, mas a gente quer saber de você. Tenho certeza que ele comentou. Claro, né? E vocês dois devem ter comentado juntos também. Star Trek. Star Trek Sem Fronteiras, que é o terceiro filme dessa nova fase do Star Trek, né? Que teve o reboot que o J.J. Abrams fez em 2009. Daí fez a continuação, que é o Além da Escuridão, que os fãs mais radicais não gostam, mas eu acho que os fãs mais radicais têm que dar uma relaxada na vida, sabe? Quer dizer, então, que você não é um fã radical? Não sou um fã radical. Eu sou muito aberto a reinterpretações e reinvenções. Eu acho que a série original está lá para quem quer ver, os filmes com o elenco clássico estão lá para quem quer ver, os filmes com a nova geração, que são muito ruins, estão lá para quem quiser ver também. E essa reinvenção do J.J. Abrams está aí também para uma geração nova. O bacana do J.J., quando ele fez o Star Trek dele, ele manteve aquela coisa filosófica / ficção científica bem hardcore, só que ele injetou um senso de blockbuster no filme. Então ele é muito para a plateia de hoje, né? O que é o senso de blockbuster? O filme é um pouco mais acelerado, ele é um pouco mais agitado, ele tem cortes um pouco mais rápidos. Entendi. Então a plateia nova, eu falo molecada mesmo, que não cresceu, obviamente, nos anos 60, nem nos anos 70, nem nos anos 80, nem talvez nos anos 90. Talvez no final dos 90. Eles conseguem acompanhar com um senso de espetáculo. Eu revi faz pouco tempo, semana retrasada até, todos os Star Trek, todos os filmes. E eu gosto muito de alguns, mas alguns são tão lentos, são tão parados, que você fala, cara... E o cenário, às vezes, é muito pobre, aquela coisa meio... Você olha e fala, não, isso aqui é um galpão. Tá tudo parado e você tem tempo de ficar olhando todas as coisas, Você né? fala, não, gente, isso é um galpão, vamos sair daí. Os filmes novos não, eles são mais acelerados. Esse novo Sem Fronteiras é dirigido pelo Justin Lin, que fez Velozes e Furiosos 4, 5, 6 e 7. Eu acho que é isso, não, 4, 5, 6. 3, 4, 5, 6. Então, ele é um diretor que ele tem um cinema mais cinético, né? Mas Star Trek é basicamente igual a Velozes e Furiosos no sentido de que é uma família. São amigos que eles têm laços quase familiares.
Muito bem. Olha aí, eu queria mesmo estar ouvindo eu queria ouvir a sua opinião a respeito de Star Trek. Eu vou ver. Porque eu não sou muito, não é a minha praia. Mas o Cunha, às vezes, ele me faz ir ao cinema para assistir uma ficção científica. Vê o primeiro de 2009, vê o Além da Escuridão e aí vê esse na sequência. Vamos lá, hein? Vou fazer a minha lição de casa, Star Trek. Por favor. E a gente tem aqui um tempinho para falar de um filme que está em cartaz, um filme brasileiro que é o filme brasileiro que está todo mundo comentando, o Aquários. Eu entrevistei o Kleber Mendonça aqui no Metrópolis, a gente entrevistou a Sônia Braga. Esse filme que esteve em Cannes, participou da mostra competitiva, não levou nenhum prêmio, mas que conta a história da Clara, que é essa mulher que vive no Recife, num prédio lindo dos anos 50, 60 no máximo, que uma incorporadora compra todos os apartamentos e ela se recusa a vender o apartamento dela. Sônia Braga, agora é ela o tempo inteiro, né? Primeiro, rapidamente, gostou do filme? Sim. E toda essa polêmica em torno desse filme? Eu gosto do filme e eu acho que a polêmica em torno do filme enfraquece o filme, não deixa o filme respirar, porque o filme acaba se tornando símbolo de coisas que ele não precisa ser. Ele tem a Sônia Braga, ele não precisa de nada disso. Ela tá, assim, incrível no filme. Eu acho que ela precisava de uma história bacana para ela se reintroduzir no cinema brasileiro. Aquários foi o filme certo para ela na hora certa. E ela tá tão bem no filme que eu acho que todo esse oba-oba em torno dele é meio inútil, sabe? Talvez alimente o próprio marketing do filme, porque tá todo mundo falando dele, né? Mas, por outra forma, eu prefiro... Foi o que eu falei dos outros filmes, né? Eu prefiro que o filme funcione... Ele, pra mim, eu não preciso de nada que tá ao redor pra poder curtir ou não. Talvez as pessoas precisem separar isso, porque a discussão que o Kleber coloca na sociedade é uma discussão que existe, claro, e que tá aí. Óbvio. Mas que você também, a gente precisa saber dosar essa história, né? Nós somos animais políticos, certo? Mas não político partidário. Político de que a vida é isso, de você lidar com as pessoas, lidar com as situações. E o Aquários é um filme que ele não é maniqueísta, né? Ele não toma partido da Clara especificamente. E ela não é tipo, o pobre contra o rico. Não, ela também é uma pessoa de bens, uma pessoa de posses, uma pessoa até muito chata. Às vezes você fala... Para com isso, sabe? Entrega esse negócio, né? logo. Segue a vida. Então, é legal que ele não quer que você desvie seu foco para um lugar específico. Então, o filme fala de coisas muito mais bacanas do que a polêmica em torno dele tentou levantar.